Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Veritalk. Eu sou Calil Pselli, gerente de operação aqui da Vericode, e agora eu vou dar continuidade num papo super interessante que a gente está tendo aqui com dois grandes nomes do mercado sobre autorregulação no mercado financeiro, quais são os desafios que a gente encontra dentro desse mercado e agora, né, quais são as oportunidades sobre inovação, próximos passos, o uso de IA dentro desse segmento. Eu estou aqui acompanhado e sigo aqui acompanhado de dois grandes nomes. O Turano, que é atual presidente do Conselho de Autorregulação, o BAP, Balcão de Agrícola do Brasil. Hoje ele atua como consultor especialista em como o mercado funciona, sobre monitoramento de operações, compliance, regulatório, regras internas, prevenção de crimes financeiros e diversos outros produtos. Seja muito bem-vindo novamente, Turano. Obrigado. E eu também estou com o Luiz Tavares, da RTM, que lidera hoje um time de desenvolvimento e inovação em dados com foco em integração no mercado financeiro, interoperabilidade e essa troca de informações. Bem-vindo novamente, Tavares. Obrigado, cara. Vamos lá, pessoal, continuar o nosso bate-papo super interessante, só que agora olhando para o futuro, né? Olhando em soluções práticas, dado que a gente explorou um pouquinho no primeiro bate-papo, na situação atual e quais são as oportunidades e quais são essas soluções práticas. Turano, você tem algum exemplo de como um bom monitoramento, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Ou dados de qualidade e todo esse controle de dados, um exemplo prático de quando isso, muito bem usado, fez diferença e esse problema ele foi prevenido, ele de fato houve controle, houve investigação, houve oportunidade de mapeamento. A gente falou muito das oportunidades, dos desafios de melhoria, mas olhando para o copo mais cheio, assim, temos exemplos práticos positivos nesse lugar? Sim, temos muitos exemplos. Assim, Legal. Na minha experiência, né, como monitoramento de mercado e prevenção à lavagem de dinheiro, eu posso citar aqui N casos onde a gente pegou, N casos de diversos tipos, inclusive. Casos de fraude, onde a gente alertou, por exemplo, a diretoria da instituição que a gente detectou que estava havendo fraude e o profissional que estava fraudando a instituição foi desligado. A gente tem casos de suspeita de lavagem de dinheiro, onde a gente enviou o caso para o COAF, por exemplo, e meses depois a gente viu a operação da Polícia Federal exatamente daquele caso que a gente mandou para o COAF. A gente já pegou também casos onde a gente enviou as informações para o COAF e o COAF pediu mais informações para a gente para complementar os casos. Ou seja, era um caso que de fato estava sendo tocado em frente ali pelo COAF. Tá? Então, sim, é muito importante você fazer esse monitoramento e esse envio de informações regulatórias obrigatórias, porque elas funcionam de fato. Aquilo ali dá resultado. Às vezes demora meses, às vezes demora 1 ano, 2 anos, mas o caso que você mandou aparece na mídia depois. Fora muitos outros que não são casos midiáticos, Perfeito. são resolvidos. As instituições obrigadas, né, a enviar dados para o COAF, elas não recebem um feedback, assim, olha, o seu caso ajudou a resolver o crime tal, ou ajudou a resolver o caso tal. Isso não é feito esse feedback. Mas alguns casos se tornam midiáticos, todo mundo vê o resultado, e você sabe, olha, isso aqui era um dos casos que parte da informação, pelo menos, foi enviada por mim, por exemplo. Esse tipo de coisa. Você pega a sua parte ali. Você sabe que você contribuiu. É óbvio que quando a gente está falando de COAF, principalmente, ele recebe informações do mercado inteiro. São todos os players de mercado mandando informação para ele. Então, óbvio que ele tem uma visão global disso, mas cada player tem que fazer a sua parte. Se ele detectou uma tipicidade, se ele detectou um indício de problemas de lavagem de dinheiro, ele tem que mandar informação para o COAF. Ou se ele identificou um indício de uma fraude, por exemplo, ele tem que comentar com a instituição onde está ocorrendo a fraude, entendeu? Para evitar que isso se repita. Isso é auditado também, né? Então esse envio ele precisa acontecer, né? De fato. Sim. E vira uma lição aprendida e acho que quando trata-se de um caso midiático, a gente tem a oportunidade de que outras instituições e outros players possam também aprender com isso. Sim.
Falando um pouco, ainda seguindo nesse tema, e uma pergunta mais direcionada para o Tavares, tem algum caso marcante que você pode comentar com a gente com relação a soluções de integração também, né, que ajudaram a garantir essa fluidez, segurança e essa troca de informações críticas? A gente falou um pouco aqui com o Turano dessa questão de autorregulação e como esses dados bem monitorados, o que eles prevêem, mas na parte técnica também. Assim, na parte técnica, a gente também tem vários eventos recentes ocorrendo, né? Principalmente quando a gente fala de ataques a instituições ou instituições que têm ataques internamente, né? E acabam afetando o mercado todo. Então, nesse sentido, a engenharia dos produtos, né? A arquitetura desses produtos, ligado com o design de regras de segurança e etc., além de todo o compliance, né, que acontece dentro da organização, que desenvolve esses softwares, que desenvolvem os back-offices das empresas e etc., das bancos, corretoras, elas têm que estar muito focado em condições regulatórias e condições de criar mecanismos que até um próprio funcionário não tem alçada de fazer coisas sem que todo mundo perceba que está sendo feito, né? Sem que seja controlado, devidamente monitorado, auditado, controlado, e você criar mecanismos nos sistemas, principalmente sistemas que têm alçada financeira ou têm alçada de execução de alguma instrução que vai gerar uma troca financeira entre A e B, né? Aí voltando para a interoperabilidade, que aquilo seja feito conforme a governança, conforme o compliance, conforme as regras do Banco Central, CVM, a Anbima e etc., né? Então, isso é fundamental. E quando furar, porque as pessoas são criativas, né? Infelizmente, eles usam a inteligência para outro fim, a gente ter mecanismo de detecção e correção, né? Então, o mercado financeiro ele não para. E certamente, algumas ações a gente consegue pegar online, mas outras ações, isso que o Turano trouxe, são investigações. É uma análise. E aí você precisa de novo de dados para conseguir fazer essa investigação. Para poder pegar o pessoal de compliance, ajudar o pessoal de compliance a ter informação, ajudar o pessoal de detecção de fraude a ter essa informação. Então, o sistema não é só fazer o que o que o requisito técnico precisa. O sistema tem que ter um arcabouço de segurança e auditoria e compliance. Por isso que sistemas financeiros são tão complexos de serem inscritos, né? Porque não é só aquele requisito, levar o dinheiro do ponto A para o ponto B. Cara, para você levar o dinheiro, você pode fazer isso? Você gravou isso? Como é a trilha de auditoria disso? Enfim, e aí você vai puxando, acaba que os requisitos não funcionais de segurança, né, são muito maiores que muitas vezes o requisito que é levar o dinheiro do A para o B. Eu posso falar isso com propriedade, porque testar esse ambiente, coexistir nesse lugar com chapéu de qualidade é um desafio justamente por isso. Porque a gente tem que considerar todos esses regulamentos, fora os aspectos técnicos, né, todas as condições que são apresentadas ali para a gente. Então é algo que é um desafio além do técnico. Sim. É um desafio especificamente de negócio, né? E para quem quer aplicar isso no dia a dia, acho que agora é uma pergunta mais direcionada para os dois, assim, né? Cada um no seu viés. Para quem mais quer aplicar isso no dia a dia, na visão de cada um, qual KPI ou qual indicador-chave não pode faltar para a gente poder ter essa prevenção, para a gente poder ter esse controle, para a gente poder ter dados de qualidade, que eles possam ser auditados, monitorados, agir de forma preventiva de qualidade e também ter informações regressivas ali que a gente consiga fazer tratamentos depois e informações para o mercado. Qual KPI, qual indicador na visão de cada um é imprescindível? Bom, posso começar aqui. Acho que na infraestrutura e na operação não tem muito como fugir dos indicadores de performance sistêmica. Então, a gente está falando ali de
latência, a gente está falando ali de velocidade de resposta, a gente está falando de percentual de disponibilidade do sistema para o mercado. Um sistema que cai, ele para de funcionar, deixa o mercado na mão. Que daí são indicadores mais técnicos. Exato. Então, assim, na parte operacional e de infra, esses são para mim, os principais. Mas pegando aqui um pouco o meu lado aqui de autorregulação e monitoramento, tá? O que é fundamental, tá? É olhar número de falsos positivos. Você quer o menor número possível de falsos positivos. Porque você já tem... você despende tempo em analisar os casos atípicos que você pega no seu monitoramento. Perfeito. Se você pegar muitos falsos positivos, significa que você está gastando muito tempo com algo que não vai te levar a lugar nenhum. É um falso positivo, como o nome diz. Perfeito. Outro indicador importantíssimo é a percentual de atipicidade frente ao total de operações. Isso dimensiona um pouco o tamanho da equipe que você vai ter que ter para monitorar aquilo ali. E, de novo, você quer montar um sistema, um processo que tenha o menor número de atipicidades possível. Você tem que calibrar o seu sistema para ele, de fato, só pegar aquilo que é uma atipicidade, tá? E pensando nesse monitoramento, processos que tem que ser típicos, assim, processos fiéis, assim, eles têm que ser muito perto de 100%, né? Sim, nesse mercado autorregulado. Exato. E você tem... a única questão que a gente tende aqui a olhar com algum cuidado é por quê? Porque, às vezes, você tem faixa de valores. Eu vou dar um exemplo para você. O mercado de balcão, ele tem que ser autorregulado e ele tem que ser monitorado tanto quanto o mercado de bolsa. A obrigação é a mesma, a resolução da CVM é a mesma. Mas o mercado de balcão, ele é mais flexível. Ele permite preços, por exemplo, você pode ter um preço menor nesse minuto, daqui a 10 minutos um preço diferente negociado e dali a mais 20 minutos volta a ter um preço menor. Algo que no mercado de bolsa não acontece, porque você tem o spread, né? Você tem ali a compra e a venda, o negócio tem que acontecer no meio daquele spread. Mas quando a gente fala de mercado de balcão, isso não é obrigado. Então, você tem que ter talvez uma faixa de análise um pouco mais larga no balcão. Mas você também não pode deixar que essa faixa seja larga demais. Porque você não pode deixar alguma coisa que possa soar como uma fraude, ou uma passagem de dinheiro, ou eventualmente até uma lavagem de dinheiro se tiver um crime antecedente envolvido. Então você tem que ter muito cuidado, né, na calibração disso daí. É minucioso, né, esse olhar. É bem minucioso, assim. E Tavares, assim, pensando tecnicamente, quais indicadores você recomenda? Assim, eu normalmente, na parte de operação, a gente divide os painéis de monitoração dos sistemas, etc., em duas grandes vertentes, né? Uma que é a monitoração técnica da saúde da aplicação, né? E aí tem diversos indicadores. Vou colocar 3, né? A outra que é a monitoração da fluidez da aplicação, que é fundamental, é a performance. O quanto ela não para? O quanto ela não para? O quanto ela não para. A troca, o quanto o consumo das coisas estão indo no fluxo esperado, o consumo ou processamento. Então, é a fluidez do sistema, a latência do sistema, mas não só o sistema interno, mas também as integrações que esse sistema faz, né? Então, isso também é super importante, principalmente no mecanismo de interoperabilidade, porque se você tiver uma ponta ruim dentro dessa troca de informação, ela acaba afetando em alguma cadeia, parte, né? a cadeia ali da troca de informação. Isso também tem a ver com controle de SLA, controle de regramento de troca de informação, etc. E, por fim, a gente sempre cria, dado essa camada mais básica, uma camada de negócio, uma camada que você consegue dar para os executivos ou para as áreas de negócio informações baseadas naqueles dados que estão acontecendo ali. Obviamente que tem um sigilo grande em cima do dado, então aí toca de novo segurança, porque nem todo dado a gente abre ele, então boa parte desse dado ele é criptografado em todo o caminho, né? Mas a gente pode pegar algum desses dados que sejam importantes para a monitoração e criar análises em cima dele, criar painéis que não, obviamente, não vai interferir na LGPD, mas pode gerar uma tendência para algum determinado fim de negócio,
né? Que daí está totalmente amarrado no que o Turano falou, né? Exato. Totalmente amarrado nessa regulação. Nessa regulação. E aí eu não vou entrar no detalhe de cada um desses dados, mas sim na ideia de como construir. É isso que eu estou trazendo aqui. Como construir uma monitoração que vai desde a camada básica até uma camada de negócio. Assim. Essa é uma visão que a gente normalmente monta nos painéis de monitoração. E aí tem a área de produção, vai ter um conjunto de indicadores, um conjunto de dashboards para isso. E a área de monitoramento, de negócios, de compliance, de risco, vai ter outro conjunto de painéis. Mas tudo do mesmo dado básico, a gente vai construindo essa informação, essa jornada do dado, né? Perfeito, perfeito. E agora, pensando um pouco, uma provocação, assim, pensando no que a gente tem hoje, no que a gente tem que fazer, como vocês veem o futuro com relação a esse mercado autorregulado, assim, com as normas que surgem e essa estrutura até aqui e a tecnologia avançando como avança, com IA, automações, Open Finance, Drex, assim, como que daqui nos próximos 3 anos, como que cada um imagina e vê o caminho que a gente está percorrendo? Bom, acho que nesses próximos 3 anos, a maior novidade que a gente vai ter aqui são novos players de mercado que estão submetendo pedido de autorização de funcionamento, né? Então tem nova bolsa de derivativos, você tem nova bolsa de equities, você tem novos players de registro de operações, novas depositárias que foram autorizadas recentemente. Você tem o pessoal que estava fazendo sandbox, que foi agora autorizado a funcionamento pleno. Então, assim, a base regulatória ela é relativamente recente. Ela foi atualizada recentemente. Então, eu não acredito que a base regulatória nos próximos 2, 3 anos vai mudar. A gente já tem a base dada e foi justamente o alicerce para esse crescimento de todos esses novos players chegando aí. Já foi uma norma feita para atender um mercado que tem muitos players atuando. Tá? O que eu vejo ali, principalmente na autorregulação, de desafio. Tá? Para o regulador, vai ser um grande desafio lidar com várias autorregulações agora. Ele vai ter regulação. Todos esses novos players autorizados pela CVM, por exemplo, são obrigatórios ter sua própria área de autorregulação, ou contratar uma autorregulação externa. Tá? E a CVM ela tem que ser uma espécie de maestro dessas autorregulações. Ditando, né? Que vai ter muito mais gente fazendo. Tá? E você tem o outro lado da autorregulação, que é o impacto da autorregulação nos participantes de mercado, nas corretoras, nos players que fazem seus jeitos, nas gestoras. Perfeito. Por quê? Porque eles devem explicações a N autorregulações diferentes. Então, o que já está começando agora, tá? É embrionário ainda, mas está começando uma conversa entre as autorregulações de todos esses players, ou de quase todos esses players, para tentar otimizar processos que são feitos junto aos participantes. Então, por exemplo, auditoria. Será que vale a pena todo mundo auditar todas as corretoras, gestoras, todos os anos? Não, talvez faça um rodízio aqui. Olha, você fez auditoria nesse player esse ano, eu faço ano que vem. Ou a gente troca dados aqui, obviamente com sigilo, segurança, autorizado, tudo isso. Então, assim, eu acho que nos próximos anos a gente vai precisar usar a tecnologia para facilitar esse processo de supervisão e auditoria dos participantes de mercado. É óbvio que cada um vai fazer a sua análise dentro do seu mercado e fazer o seu enforcement que for necessário para aquele player. Mas a parte de supervisão e auditoria, eu acho que tem um ganho para o mercado como um todo se a gente usar sistemas, usar troca de dados, usar ferramentas de IA, inclusive. Automações para você poder facilitar e não sobrecarregar os players de mercado com esse processo de supervisão da autorregulação. Olhar de uma forma mais otimizada e, de fato, naquilo que tem valor, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E aí o Turano já deixou uma bola super pingando com relação à tecnologia, né? Porque daí são processos mais automatizados, né, Tavares? O uso da IA
eu acho que é um ganho ainda muito novo, né? A gente ainda está dimensionando tudo isso e com todo cuidado pensando nesse mercado autorregulado. Mas, assim, você já vê esse caminho? Você já vê isso mais tátil? Esse caminho já existe, né? Já é prática, não é, vou dizer, futuro, né? A gente já está vivendo. Já está vivendo, com certeza. A gente já tem... quando a gente fala de IA, assim, é um mundo bastante grande, né? O mais conhecido é o LLM, conversacional, etc. Mas esses casos que a gente está falando aqui são outros modelos de IA, outro tipo de tecnologia que não é o que a gente usa lá no chat GPT da vida. Convencional. Né? Convencional. Então, mas existem diversos sistemas que a gente já tem na prática, já usa, né, para detecção, para validação do dado e para prever coisas no futuro. Né? Então, ele é baseado no que está acontecendo, se aquilo está saindo de um padrão, se aquilo está dentro de um padrão, e aí gera detecção, gera alarme, gera uma série de insights em cima do que está sendo analisado. Né? Obviamente que ele tem um custo computacional muito maior, né, do que sistemas normais, mas ele tem uma acurácia muito grande se bem treinado, esses modelos. Né? Então, isso já existe. Né? Mas eu vou até voltar um pouquinho para trás. Eu acho que a grande diferença assim, continua sendo em você construir bons sistemas. Né? Com requisitos importantes no mercado financeiro, que é a segurança, que é a auditoria, que é não perder dado, não perder mensagem, que é sistema resiliente. E essa técnica, ela é uma técnica de padrão de desenvolvimento que existe há muitos anos. Né? Então, eu ainda sou defensor de uma boa engenharia de software, faz muita diferença em sistemas. Né? Independente de toda a tecnologia que se avança. Né? Isso. Pensando no mercado com essa criticidade, isso é fundamental para que a gente tenha algo robusto, exato. Monitorado, e que a gente possa se adaptar a processos de melhoria onde está exposto para todo o mercado. Todo mundo vai ter que viver isso, todo mundo vai ter que passar por isso. E a tecnologia, ela vem em cima desses bons produtos, adicionando a capacidade de analisar volumes absurdos de dados. Perfeito. Né? Então, aí sim a tecnologia é fundamental. Novas tecnologias são fundamentais para esse tipo de Mas ainda situação. Assim, respaldado por uma boa engenharia. Uma boa tradicional de software. Tradicional. Então, assim, eu acho que isso a gente às vezes esquece, porque a gente vai naquela... A IA vai desenvolver código para a gente. Sim, com certeza. Super rápido. Já desenvolve código para a gente. Mas a engenharia de software, padrões de desenvolvimento, arquitetura de software é fundamental. Assim, eu vou dar um exemplo na época do SPB, quando foi lançado, né? Assim, a criticidade era parte de TED, Docker, etc. A gente tirava o sistema os servidores da tomada. Meu Deus. E vê o que acontece. Simulando real. Não pode perder uma mensagem. E se perder, a gente tem que... Se a gente não encontrar, ela tem que estar em algum lugar. Algum lugar ela tem que estar para poder reprocessar, para poder auditar, para poder... Efetivamente, isso é um sistema robusto, um sistema resiliente. Então, mercado financeiro, todos os sistemas têm que ser pensados dessa forma. E a IA entra como um ponto em cima disso. Né? Um elemento que facilita, um elemento que vem para ajudar bastante, eu acho que otimiza muito dos processos, mas ele não pode negligenciar aquilo que é a base, Sim. tanto para uma autorregulação, recomendações e normas, quanto para uma boa infraestrutura sistêmica que vai suportar essas regras. Eu acho que é isso. Você tem que ter alguém pensando por trás do que a IA vai executar. Com certeza. A IA ela pode acelerar a execução, mas acho que é o que o Tavares falou. Você tem que ter uma boa arquitetura, uma boa engenharia de software pensada por alguém
com experiência, que sabe todo o histórico do que aconteceu. O exemplo aqui, por exemplo, para você montar o Pix hoje em dia, com certeza todo mundo bebeu da fonte que foi montado o SPB lá no início da década de 2000, entendeu? Então, assim, o Pix é um sucesso hoje porque muita gente que participou do SPB pôde contribuir agora no Pix. Eu tenho certeza absoluta disso. E para os que virão, acho que vão ser sempre esses cases, assim, que vai guiar, né, essas boas práticas, né? Tanto técnica quanto de negócio. Mas com certeza a gente tem muita tecnologia nova aparecendo, né? E vai aparecer, é um mundo... E aí que eu gosto bastante, eu sou louco por tecnologia por conta disso, né? A gente... aprender um negócio, daqui a 5 minutos tem um outro para aprender. Nova que facilita e é melhor. Mas o que eu falo para o time é assim, não esqueçam do que não muda, que é a engenharia. Perfeito. Né? Então, assim, usem para acelerar os seus conhecimentos, mas não esqueçam do que é a base para tudo. Não né? negligencie as nossas origens, né? Gente, o papo foi muito bom. Eu agradeço demais a presença de vocês. Cada um com o seu olhar. O Turano tem bastante experiência com TI também, né? Com tecnologia. Mas... e o Tavares é um mestre nesse assunto. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mediando esse bate-papo com vocês. São referências pra gente aqui. E você que está em casa, espero que vocês tenham aproveitado, gostado do bate-papo com essas férias. A gente fica por aqui. Não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios, os episódios passados também. A gente vai compartilhar isso nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. E a gente se vê no próximo Veritalk. Muito obrigado.